Bom, hoje nós vamos ver duas sessões. Nós vamos ver a sessão 1.3, ferramentas de análise, onde entra diagrama de Chikawa, diagrama de Pareto e questionários. E depois a gente vai ver também a sessão 1.4, tipos de diagnósticos. Análise SWOT, brainstorm, evidência objetiva. Vamos conversar sobre todas essas ferramentas, tá? Bom, o hábito de disciplinar a busca de soluções com ferramentas adequadas evite uma série de armadilhas muito comuns nas decisões do cotidiano. Muitas das empresas, elas têm dificuldade em buscar uma solução, ou de saber uma solução, ou talvez de resolver um determinado problema, em virtude de ela não estar usando ferramentas adequadas, ou por falta de conhecimento, ou por falta de pessoal preparado, tá? E faz com que essas empresas sofram um pouquinho mais para resolver aí as suas soluções, tá? Nós temos aí, e principalmente para quem é gestor, uma série de ferramentas que são ferramentas adequadas, ferramentas ideais, né? Algumas delas, inclusive, você pode adaptar para uma determinada solução ou para um determinado problema que vai ajudar você na busca dessa solução. Agora, para fazer tudo isso, você precisa ser uma pessoa disciplinada, você precisa estar sempre atualizando essas ferramentas, né? Utilizando essas ferramentas de forma adequada para que você possa chegar realmente na solução dos seus problemas. Essas ferramentas que a gente tem para que a gente possa gestionar uma empresa, né? Gerenciar uma empresa, não basta você usar essas ferramentas simplesmente quando você está com um determinado problema ou quando aparece o problema, né? Todas as ferramentas que nós temos, tudo aquilo que o mercado nos oferece, né? Tudo aquilo que nós estudamos para administrar as empresas, para gerenciar uma empresa, nós temos que usar isso no nosso dia a dia, não só quando nós percebemos que a empresa está numa má situação, tá? A prevenção acima de tudo, né? Porque quando a gente previne alguma coisa, a gente consegue resolver esse problema de uma forma mais rápida, de uma forma mais ágil, tá? Então, nós temos aí, por exemplo, várias ferramentas, né? Várias atividades que a gente pode usar aí uma série de ferramentas. Então, por exemplo, ali atividade, gerar, coletar e organizar ideias. Então, por exemplo, quando eu preciso coletar ideias, ou organizar essas ideias, ou coletar alguma coisa, eu tenho uma série de ferramentas que vão me auxiliar para que eu possa fazer isso de uma forma mais rápida, né? E para que eu tenho essas ferramentas? Justamente para que eu possa identificar um problema, para que eu possa observar esse problema, para que eu possa verificar e até mesmo executar alguma coisa para que eu possa resolver esse problema, né? Então, quais são as ferramentas que eu tenho aí à minha disposição? Então, eu tenho brainstorming, eu tenho estratificação, eu tenho folha de verificação, eu tenho diagrama de afinidades, diagrama de relação, diagramas de causa e efeito, tá? Então, eu tenho todas essas ferramentas, onde a mais conhecida aí é justamente o brainstorm, né? Que nós falamos ali que é a tempestade de ideias, que é o que é mais usado quando eu quero organizar ideias, tá? Depois, para que eu possa analisar dados. Então, aí eu tenho também as etapas de identificação de problema, observação do problema, a análise do problema, a execução do problema e a verificação do problema. E quais são as ferramentas que eu tenho quando eu sinto necessidade de analisar um determinado dado? Então, eu tenho lá diagrama de relações, diagrama de causa e efeito, eu tenho o gráfico de Pareto, eu tenho o histograma, o gráfico de dispersão, o gráfico sequencial ou cartas de controle. Então, aí também eu tenho uma série de ferramentas, tá? Que eu posso ir me adequando. Por exemplo, o diagrama de causa e efeito, ele serve tanto para organizar as ideias, como ele também serve para analisar os dados, tá? Então, ele é um tipo de ferramenta onde você vai podendo adequar à medida que você vai necessitando. Depois eu tenho lá, definir e priorizar ações.
analisar o problema, um plano de ação ou uma determinada ação. Então, eu tenho o diagrama matricial, eu tenho o diagrama de causa e efeito, eu tenho o diagrama de priorização e eu tenho o diagrama de árvore. E, por último, quando eu necessito definir estratégias e planos de ação, que é justamente naquela etapa onde você precisa pôr o seu plano de ação, né? E onde você também age, né? Onde você começa a solucionar ali os seus problemas ou verificar alguma coisa. Você tem o diagrama de processo decisório, o diagrama de atividades e o 5W2H. Tá? Então, muitas dessas ferramentas aqui, durante o curso que vocês estão fazendo, muitas delas vocês já viram, vocês já trabalharam, vocês já conhecem, como acredito eu, brainstorming, o diagrama de causa e efeito, o 5W2H, tá? O gráfico de dispersão, por exemplo, o gráfico de Pareto, né? Então, são ferramentas aí que a gente já viu durante o curso e que agora a gente dá uma analisada melhor nessas ferramentas, ok? Bom, ferramentas básicas de análise. Quanto maior o volume de dados que você tiver, maior será a necessidade de emprego de ferramentas apropriadas para coletar, processar e gerar informações a fim de manter o melhor resultado. Tá? Por que isso? Porque quanto maior você tem o volume de dados, quanto mais você coletar dados, maior vai ser as suas informações, porque eu coleto dados, esses dados viram informações, tá? Para que eu possa tomar as decisões. Então, quanto mais dados eu tiver, maior vai ser a necessidade de eu ter uma determinada ferramenta. Agora, não é porque eu tenho várias ferramentas que eu posso utilizar qualquer uma das ferramentas, né? Embora eu tenha ferramentas que eu posso intercambiá-las, né? Eu posso usar num determinado ponto ou em outro ponto, é sempre necessário você ter muita atenção e ver qual ferramenta se adequa melhor para aquele tipo de problemas, né? De maneira que você possa coletar, processar e gerar essas informações, tá vendo? Quanto maior a minha quantidade e quanto maior a minha quantidade de dados, maior será as minhas informações. E quando eu consigo traduzir essas informações, colocar essas informações em ordem, né, eu consigo aí manter e ter os melhores resultados. Por isso que as ferramentas, elas são importantes. Okay? Então, por exemplo, mesmo que seja um problema, alguma coisa assim, que você possa pensar que é uma coisa sem importância, nunca deixe de usar a ferramenta. É importante você usar a ferramenta. Mesmo que você tenha, por exemplo, um desgaste dentro da empresa, onde você tem aí, por exemplo, uma discussão entre dois departamentos, os dois departamentos não estão conseguindo se entender, né? Não estão conseguindo ali traduzir as informações, não há um fluxo correto da passagem de informações, é sempre bom você utilizar a ferramenta, né? Com a ferramenta, você vai ali coletar todos os dados certinho, você vai separar esses dados, você vai processar, você pegou esses dados, você transformou tudo isso em informações, então isso vai ser muito melhor para você chegar mais rápido no resultado que provavelmente você necessite, tá? Falamos em coleta de dados. A coleta de dados ela é importante, porque quando você tem a coleta de dados, é onde você está escutando as pessoas, é onde você está levantando os pontos principais para que você possa transformar tudo isso em informação e chegar na solução. Então, o levantamento de dados, ele é super importante, tá? Além de nós termos a ferramenta, eu preciso ter os dados para que eu possa alimentar a ferramenta com todos esses dados. Então, isso é importante. Tá? Então, a coleta de dados ela pode se basear em dados históricos ou planejados. O que ele está querendo dizer? Por isso que eu sempre já fiz esse comentário com vocês, que todas as vezes que vocês fizerem alguma coisa dentro da empresa,
um curso, você montou um relatório, né? Enfim, o que você fizer, é importante você ter ali a memória de cálculo, tá? Por quê? Porque lá na frente você pode precisar de alguma coisa do seu passado. E embora você lembre tudo aquilo que você porventura tenha feito, você lembra do acontecimento que você tenha feito, se você não anotar, não tiver um histórico, pode ser que alguma coisa passe em branco, tá? Então, as informações antigas de fatos que porventura tenham acontecido na empresa, seja ele bom ou seja ele que tenha desagradado alguma coisa, que tenha causado algum tipo de problema, é importante você ter esses dados para que quando você ou passar pela mesma situação ou tiver uma situação semelhante, aqueles dados do passado vão te ajudar a resolver de uma forma mais rápida, de uma forma mais correta, de uma forma mais certa, o eventual problema que você tenha, tá? Então, quando eu falo de coletar dados, mesmo que eu esteja passando por um problema hoje na minha empresa, quando eu falo em coletar dados, eu vou sim buscar dados históricos. Eu vou buscar o meu passado para saber se lá no passado já havia acontecido alguma coisa semelhante. Então, eu vou buscar o meu passado. Então, o passado ele é importante, tá? Ou de um experimento planejado, alguma coisa que eu criei uma determinada situação, né? Uma rotina que porventura eu tenha criado, eu tenha instalado essa rotina, né? O que isso me causou, tá? Dados históricos são dados que já estão disponíveis na empresa, ou também dados numéricos. Então, foi o que eu disse, né? São dados que você já tem dentro da empresa, alguma coisa que você já passou, algum exemplo que você já passou e tudo mais. Vamos pegar uma coisa bobinha, por exemplo. Vamos supor que lá no passado você teve um problema com um determinado cliente, o cliente X, tá? O seu funcionário, vamos dizer que o seu funcionário não atendeu muito bem aquele cliente, né? Ou não conseguiu transmitir informações técnicas condizentes com aquilo que o cliente estava precisando, ficou uma coisa assim meia vazia e tudo mais. Então, você teve um problema com o cliente lá no passado. Vamos dizer que agora, depois de algum tempo, você volta de novo a ter o mesmo problema com um outro cliente. Necessariamente não precisa ser o mesmo cliente. Você teve problemas com um outro cliente. O que você vai fazer? Você vai buscar esses dados lá atrás, né? Vai saber o que foi que aconteceu, por que aconteceu, qual foi a decisão que foi tomada, né? Quem eram as pessoas envolvidas, quais foram os departamentos envolvidos, tá? Com quem que se conversou, ok? Como é que se direcionou toda essa conversa, para que agora você tenha aí um parâmetro, né? Pode estar acontecendo a mesma coisa, pode estar acontecendo uma coisa totalmente diferente, mas que baseado nesses dados, você pode ter um auxílio muito grande para resolver o seu problema de agora. Tá? Ou também dados numéricos, né? Números de faturamento, números de compras, números de estoque, enfim, qualquer tipo de número que você precisa para resolver uma determinada situação. Tá? Depois nós temos ali as variáveis discretas, resultado de uma contagem. Por exemplo, o número de defeitos, operadores, reclamações, enfim. Também tudo aquilo que, porventura, você tenha necessidade, tá? Essas variáveis discretas significa justamente isso, né? Levantamentos que você teve lá atrás, tá? Dados que você coletou, é sempre importante pensar nisso, né? Eu tenho dados e esses dados viram informações. Por isso que dados são importantes, tá? Eu nunca tenho a informação logo de cara. O que eu tenho é um dado. E esse dado ele vai se transformar numa informação, tá? Então, essas variáveis discretas, defeitos, operadores, reclamações e uma série de relações que você possa ter, ela vai te ajudar a resolver também um provável problema que você tem agora para resolver, para colocar dentro das suas ferramentas, tá?
Então, isso dados do passado são dados importantíssimos, tá? Eu não posso esquecer o meu passado, tá? O meu passado, ele é importante. Se eu tenho hoje um futuro, é porque eu tive um passado, seja ele lá um passado bom, um passado ruim, mas eu tenho lá atrás informações importantes que podem me ajudar no meu futuro. Então, por exemplo, se eu tive alguma coisa que eu fiz lá no passado que deu errado, eu tenho que saber o que foi que eu fiz no passado que deu errado, para que eu não cometa o mesmo erro que eu estou fazendo agora, tá? Senão não adianta nada você ter uma série de informações, você ter uma série de dados históricos, né? Se você não utilizar isso de forma correta, né? Senão você vai sempre cair no mesmo erro, tá? Muito bem, o que são esses dados numéricos aí, né? E como nós estamos conversando, como nós estamos falando, esses dados, eles precisam ser analisados para gerar informações úteis. Não adianta eu coletar uma série de dados, eu conversar com uma série de pessoas e simplesmente abandonar esses dados, né? Eu soube de um caso, um exemplo para contar para vocês, de uma empresa que necessitava de pessoas para trabalhar dentro da empresa ou para fazerem cursos, essa série de coisas, né? Então, o que fazia? Ele contratava funcionários, né, para ficar em determinados pontos, da cidade, cadastrando essas pessoas para que depois essas pessoas pudessem ser abordadas, tá? Então, por exemplo, ele colocava uma pessoa numa estação de trem, tá? E aí a pessoa, com um determinado questionário ali e tal, ela abordava uma determinada pessoa e fazia algumas perguntas e colocava lá o nome dela, celular, o e-mail, né? Fazia algumas perguntas para ela só para preencher aquele relatório. Então, ela tinha que preencher, por exemplo, 100 daqueles relatórios, 100 daqueles questionários. A meta dela era 100 por dia. Só que o que acontecia? Não existia ali um filtro, né? Ou, posteriormente, não existia um filtro. Então, eu pegava aqueles questionários e você tinha ali toda espécie de pessoas que havia preenchido aquele formulário. Desde um rapaz de 18, 20 anos, até pessoas de 50, 60, 70 anos de idade, né? Então, veja, quando eu tiver coletando os dados e tiver esses dados na mão, é importante você analisar para que esse dado possa gerar uma informação útil, tá? Porque senão você tem aí uma série de dados, né, que vão se transformar em informações, mas que, na realidade, ele não vai ter uma informação útil, ele não vai te gerar absolutamente nada, tá? Dependendo do que você está coletando, qual o tipo de informação que você está coletando, uma resposta de uma pessoa de 60, de 50, de 70 anos de idade, não vai te trazer nenhum tipo de informação para aquilo que você está fazendo, tá? Então, eu preciso saber coletar a minha informação. E mesmo que eu tenha coletado essas informações, depois eu preciso saber analisar essas informações. Isso que é importante, tá? Porque senão o que acontece? Você está perdendo tempo. Eu não estou querendo dizer com isso, e nem pré-julgar ninguém, dizer que é uma pessoa de 50, de 60, de 70 anos não tem informações importantes a serem passadas. É claro que tem, óbvio que tem, né? Uma pessoa dessa tem uma bagagem de vida, tá? Mas dependendo daquilo que você está oferecendo, aquela informação ela se torna uma informação inútil, né? Por exemplo, vamos supor que seja uma loja de esportes onde você esteja oferecendo skate, tá? E você vai perguntar para uma pessoa de 50, 60 anos se ele quer comprar um skate, tá? De 10, é capaz de nenhum deles dizer que sim. Né? Não que pessoas nessa idade não possam praticar o esporte. Claro que pode, evidentemente que pode. Só que a probabilidade de uma pessoa dessa adquirir um skate é
é muito remota se você perguntar para uma pessoa de 15 a 20 anos, por exemplo, de 15 a 25 anos, por exemplo, de 10 a 18, 20 anos, por exemplo, percebe? Então, o fato de eu recolher essas informações é muito importante, tá? Então, os dados não numéricos. O que podem ser esses dados não numéricos? Podem ser reclamações, tá? Você pode estar coletando informações diversas, de reclamações diversas, tá? Para fazer ali uma triagem para ver o que está acontecendo. Nesse caso aqui, por exemplo, pessoas de 50, 60, 70 anos, dependendo do tipo de reclamação que você está levantando, vão te dar informações importantíssimas. Por quê? Porque são pessoas mais criteriosas, são pessoas mais chatas, são pessoas mais exigentes, são pessoas que percebem que alguma coisa não está errado muito mais do que uma pessoa mais jovem, né? Então, veja, eu preciso parametrizar tudo isso, tá? Sugestões, a mesma coisa, né? Sugestões, você está colhendo aí uma série de sugestões ou abordando um determinado foco, né? Você tem ali alguma coisa específica que também vai te ajudar bastante. Os resultados de pesquisa qualitativa, abordagem de incidentes críticos, observação, grupos focalizados, ou sugestões dadas aos funcionários no ato da compra. Tá? Também aí, coisa importante, né? Quando você compra, por exemplo, alguma coisa, a pessoa já pode te pedir uma sugestão mediante aquilo que você está comprando, né? Ou aquilo que você esteja vendendo, por exemplo. Tá? Então, todos esses dados, tá? São informações importantes que vão te gerar informações úteis. Tá? Só que eu preciso ter muita atenção no que eu estou coletando, de que forma eu vou coletar, qual será esse prazo que eu vou estipular para fazer tudo isso, para que eu não perca tempo nessa coleta de dados, né? Nessa filtragem de dados aí, tá? Bom, e aí a gente entra na primeira ferramenta, que é o diagrama de Pareto. E o diagrama de Pareto ele é conhecido, eu acho que ele já é conhecido de vocês já devem ter trabalhado sobre isso, a gente já deve ter conversado sobre isso em algum determinado momento. E ele é importantíssimo e é um dos diagramas, uma das ferramentas, que ele é muito utilizado, né? Porque a gente percebe, muitas vezes, que muitas coisas que estão acontecendo dentro da empresa gera um desgaste pequeno, né? Às vezes a gente fica se debatendo em determinadas situações dentro da empresa e a gente percebe que tudo aquilo, o impacto que tem dentro da empresa é um impacto muito pequeno. E o inverso também é verdadeiro. Às vezes você tem pouca reclamação ou pouca coisa que esteja acontecendo, mas que torna aquilo num impacto muito grande dentro da empresa. Então, o diagrama de Pareto, essa ferramenta, ela é muito importante justamente por causa disso, né? Porque ela separa justamente isso. Então, às vezes, na empresa, tem gente batendo numa determinada tecla que está perdendo muito tempo, porque aquilo, o impacto que causa é muito pequeno. Quer ver um exemplo? Precisamos economizar. E a pessoa fala assim, vamos deixar de comprar copinho de café. Então, é aquilo, né? É um gasto grande, digamos assim, dentro da empresa, de copo de água, copo de café, aquela coisa toda, mas que o impacto que ele causa dentro da empresa é um impacto muito pequeno, ou seja, eu tenho outras coisas mais importantes para olhar que eu estou deixando passar. Então, são aquelas coisas menores, mas que o impacto ele é maior, tá? Então, vamos entender um pouco mais sobre o diagrama de Pareto. Então, ele é utilizado para priorizar ou para escolher um ponto de partida para a solução de um problema. Tá? Então, por exemplo, divisão de problemas grandes em um grande número de problemas menores que são mais fáceis de resolver. Tá vendo? Às vezes você tem uma quantidade muito grande de reclamação, tá? Mas que o impacto que ele causa ele é muito pequeno, são coisas fáceis de você resolver. Ok? Então você tem lá
todo dia você tem reclamação de cliente. Todo dia você tem reclamação de cliente. Tá? E aquilo te causa um grande transtorno. Você não tem um impacto muito grande, mas você tem um volume muito grande de reclamação. E por quê? Porque às vezes os seus funcionários não são funcionários que têm paciência com os clientes, por exemplo. Né? A pessoa fica perguntando, o cliente toda hora fica perguntando, mas por que disso? Mas por que daquilo? Mas por que não sei o quê? E a pessoa não tem paciência. Então, começa a causar aí um grande número de problemas para você, tá? A identificação do problema de maior importância ou gravidade. Então, dentro desse meio todo, você consegue identificar qual o problema de maior importância ou qual o problema de maior gravidade dentro da empresa. Então, o diagrama de Pareto, ele realmente te oferece isso, tá? Dentro de todas as reclamações que você tem, ele consegue separar e dizer, olha, o seu maior problema, ou o problema onde você tem uma maior gravidade, é este, tá? Identificação das principais causas geradoras de um determinado efeito. Tá? Então, vamos pegar aí, por exemplo, entrega de produto. Né? Então, você tem aí X reclamações sobre uma entrega de produto. Atraso na entrega, embalagem danificada, produto errado, tá? Enfim, outros problemas que você possa ter aí, ok? Então, o diagrama de Pareto, baseado em todas essas causas, ele vai te gerar uma identificação muito mais rápido de um determinado efeito que esses problemas estão te causando. Tá? Então, você vai ver que você tem lá 50 reclamações por dia, né? Sendo que a maior parte delas é sempre o mesmo problema, atraso na entrega, atraso na entrega. Tá? Então, ele vai te identificar isso. Tá? Se as causas do problema de qualidade são vitais, forem identificadas e corrigidas, torna-se possível a eliminação de quase todas as perdas. Aqui, ele está te falando especificamente, e a gente também não pode esquecer disso, né? De um problema de qualidade. Tá? Então, o diagrama de Pareto, quando ele é utilizado dentro da qualidade, ele vai te identificar, né? De uma forma assim, muito concisa, muito rápida, muito clara, qual é o tipo de problema que você tem dentro do seu problema de qualidade, sendo que, com essa identificação, você consegue eliminar quase todas as perdas, resolver quase todos os seus problemas, ok? Então, o diagrama de Pareto, especificamente, ele serve nessa área, tá? Como é que eu construo um diagrama de Pareto? Como é que eu faço aí um diagrama de Pareto? Bom, primeiro eu preciso decidir os problemas a serem investigados e coletar os dados. Então, eu preciso investigar quais são os problemas que eu tenho, né? Atraso da entrega. Por que está atrasando a entrega? Então, eu preciso coletar os dados. Né? Atraso da entrega é um problema. Então, quais são por que o que está causando esse problema? Né? O carro quebrou, trânsito, né? Acabou o combustível do carro, o funcionário atrasou para sair da empresa. Né? Então, o que está atrasando? O departamento de embalagem atrasou aquele produto, atrasou a embalagem daquele produto para ser entregue, né? O que é que está causando esse atraso na entrega, por exemplo? Tá? Baseado nisso, tendo todos esses dados, eu vou organizar esses dados por categoria, vou separá-los por categoria. Né? Então, eu vou contar o número de itens em cada uma das categorias. As categorias são aquelas que a gente comentou, né? Atrasou por causa do funcionário, o funcionário errou o caminho, o carro quebrou, enfim, eu vou separando todas as reclamações, né, por esta categoria. Depois eu vou colocar os itens em ordem decrescente de quantidade, né? Então, vai decrescendo a quantidade aí, né? Do maior para o menor. Então, eu primeiro quero saber aí qual é o maior, para depois chegar lá no menorzinho. Então, eu quero primeiro sinalizar a quantidade maior, né? Então, é decrescente, vem do maior para o menor. Aí eu junto as categorias de menor frequência sobre
o mesmo nome, eu ponho outros lá. Por quê? Porque são categorias, por exemplo, atrasou por causa que o carro quebrou, é 1%, porque o carro nunca nem quebra, né? Atrasou porque o funcionário chegou mais tarde dentro da empresa, para sair da empresa, também é 1%, porque o funcionário nunca chega atrasado. Então, eu não vou dar ênfase para aquelas coisas que são pequenas, eu vou dar ênfase para aquelas coisas que realmente estão influenciando, por isso que é decrescente. Eu venho do maior para o menor, tá? Baseado nisso, eu vou montar uma tabela com todos esses dados, né? Para mim poder me localizar, tá? E baseado nisso, eu construo um diagrama de barras, colocando os itens na ordem da tabela, tá? Então, eu vou criando lá o gráfico de barras, que todo mundo conhece o que é um gráfico de barras, né? E baseado nessas barras, eu vou colocando lá quais foram os meus problemas, o que foi acontecendo, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, na frequência aqui, né? Olha lá, demora, né? Depois eu tenho ali o conserto, depois eu tenho defeito, substituição, eu tenho outros. Então, eu percebo aqui que a demora, a frequência da demora é o problema maior que eu tenho aqui, tá? E depois eu tenho aqui um gráfico de custo com os mesmos problemas que eu tenho aqui, né? Os mesmos, deixa eu usar as mesmas categorias, né? E eu percebo que quando eu tenho o item substituição, eu percebo que ele me tem um custo maior, percebe? Então, o custo maior aqui na substituição e a frequência maior na demora. Então, eu consigo identificar, né, baseado na frequência que eu tenho, né? Me falhou o nome de novo, nossa senhora. Né? Na categoria que eu tenho, eu começo a analisar. Então, eu percebo aqui, por exemplo, né, se fosse na entrega, que a demora é onde está me causando um problema maior, né? E aqui, na categoria substituição, cada vez que a reclamação de alguma coisa onde eu faço a substituição, eu tenho um custo maior, tá? Então, você veja que você coletando todas as informações, você consegue analisar dentro de todos os problemas que você tem, dentro de todas as categorias, você consegue, através do diagrama de Pareto, identificar onde você tem um problema maior, qual é a categoria que está te causando um problema maior, né? Onde você precisa agir de uma forma mais rápida, né? Para que o seu problema aí seja resolvido, tá? Aí nós entramos aqui no diagrama de Ishikawa, ou também conhecido como diagrama de causa e efeito, e também conhecido como espinha de peixe, porque realmente, quando você monta esse gráfico, tá, ele é semelhante a uma espinha de peixe, ok? Tá? Então, o diagrama de Ishikawa, que foi quem inventou esse diagrama, né? Ele chama diagrama de Ishikawa, ou diagrama de causa e efeito, ou também espinha de peixe, tá? Então, ele é utilizado na identificação e também de análise de problemas. Todos os diagramas, todas as ferramentas que nós oferecemos aqui para vocês, ela tem a identificação e tem análise do problema. Não adianta eu só analisar o problema, eu preciso identificar esse problema, tá? Eu preciso, por isso que ele chama causa e efeito. Esse diagrama, ele vai na causa, assim como os outros também, né? Porque se eu tenho sempre um problema recorrente, não adianta só eu ficar, substituir o produto, então substitui o produto, pronto. O outro vem reclamar, substitui o produto. O terceiro vem, substitui o produto. Eu preciso saber, nossa, mas por que eu estou substituindo tanto produto? Aí eu vou perceber que alguém lá atrás está montando o produto de uma forma errada. Ou não está montando o produto da forma condizente? Por que não está montando o produto da forma condizente? Porque ele não teve o treinamento necessário, ele não teve o treinamento correto, tá? Então, eu passo a dar um outro treinamento a este funcionário, de maneira que ele passe a montar o produto de uma forma correta,
Consequentemente, eu passo a não ter mais problemas de substituição de produto, percebe? Então, todas essas ferramentas, essa ênfase que nós precisamos dar, né? A causa e o efeito. Então, eu tenho o efeito, o que está causando esse efeito? Este tipo de problema. Tá? Então, vamos acertar esse tipo de problema. Tá? Então, ele é utilizado na identificação e na análise do problema. Ele visa identificar, explorar e ressaltar todas as causas possíveis de um determinado problema ou de uma condição específica. Eu sempre estou dizendo para vocês que a melhor forma de vocês analisarem alguma coisa é de colocar no papel, né? Então, você coloca no papel, e quando você coloca no papel, ou numa determinada ferramenta, né? Necessariamente, quando a gente fala papel, não precisa ser o sentido literal do papel, mas você pode colocar isso através de um software que você tenha no computador, né? Então, você passa a identificar, você passa a ressaltar todas essas causas possíveis, né? Você passa a vislumbrar tudo isso. É isso que é importante, você está ali visualizando. Se você só ficar falando, você está jogando essas palavras e pode acontecer de você esquecer alguma coisa, de você perder essas palavras, né? De você perder algum dado importante, alguma informação importante. Então, se você colocou no papel, se você está vislumbrando esses rascunhos que você tem em cima da mesa, a todo instante, a todo momento, você está ali verificando, você está olhando, você está explorando, você está identificando. Isso é importante. Mostra a relação entre uma característica da qualidade e os seus fatores. Então, quando você coloca todas essas informações, você tem uma relação entre o que está acontecendo, entre uma informação e outra informação. Tá? Você tem aí uma relação. Isso aqui está tá tendo esse problema por causa disto, né? Tá tendo essa causa, o que que essa causa tá levando? Tá levando a este efeito. Então, você tem a relação entre uma coisa e outra, entre uma característica e outra, né? Ele está ali parametrizando tudo isso, tá? Como o exemplo que eu dei, né? Por que que eu estou substituindo este produto? É porque alguém não apertou o parafuso. Então, eu sei que a falta de apertar este parafuso causa um determinado efeito ali, né? Então, é essa relação que ele te traz, tá? Como é que eu vou construir esse diagrama de causa e efeito, né? O que que eu preciso? Quais são os dados? Quais são as informações que eu necessito para que eu possa construir aí esse diagrama de causa e efeito, ou diagrama de Chikawa, ou também chamado de espinha de peixe, tá? Estabelecer claramente o problema a ser analisado, quer dizer, o efeito. O diagrama de causa e efeito, ele é bom justamente por causa disso. Ele é muito assim, ele é muito claro, tá? Qual é o problema? É a substituição do produto, troca de produto, veja, é troca de produto, não adianta eu querer dizer, não, o carro quebrou, o funcionário faltou, o produto não foi devidamente embalado, não, eu estou trocando o produto porque ele, quando é colocado na tomada, ele não funciona, ele é muito claro nisso, tá? Você tem ali o efeito, realmente. Não adianta você querer buscar outras soluções, porque não vai encaixar, tá? Então, ele estabelece claramente o produto que você... desculpa. Ele estabelece claramente o problema que você tem que analisar. Então, qual é o efeito que isso está causando, tá? Encontrar o maior número possível de causas que possam contribuir para gerar o efeito. Ou seja, se eu vendi um produto, se o meu cliente recebeu um produto que ele coloca na tomada e ele não funciona, quais são as causas possíveis que possam estar causando esse efeito? Então, por exemplo, não está apertando o parafuso, né? A chave liga e desliga não está funcionando, ela é de má qualidade. Alguém deixou de
parafusar na chave liga e desliga um fio, o fio positivo, o fio negativo. Tá? O fio terra não foi ligado. Enfim, você vai colocando ali todas as causas possíveis que possam estar gerando aquele efeito. Tá? Até então, você realmente não sabe qual é o problema. Você está jogando todos os problemas ali, né? Todas as causas possíveis que possam estar gerando. Tá? Construir o diagrama de causa e efeito no formato da espinha, na espinha de peixe. Então, você vai construir realmente esse produto como ele se fosse uma espinha de peixe. Tá? Então, você construindo ele numa espinha de peixe, tá? Você vai tendo ali tudo que está acontecendo para você poder chegar na realmente solução, né? Então, estabelecer as causas baseadas nos 6 M's, por exemplo. Então, o método, a máquina, a mão de obra, a matéria-prima, o meio ambiente e o meio de medição, tá? Então, é mais ou menos não, a espinha de peixe é isso. Então, você tem aqui, né, qual é o efeito que está causando, então, o refino, por exemplo, né, pegando um exemplo aqui, e aí eu tenho as causas que, porventura, posso estar causando esse problema aqui de refino. Né? Então, por exemplo, o meio ambiente, eu tenho problema com temperatura, eu tenho problema com umidade. Então, a temperatura e a umidade podem estar causando um problema no meu refino do material. Tá? Não, ele pode ser um problema de máquina, mas o que a máquina pode estar causando? A máquina pode estar com um problema e eu preciso fazer uma manutenção, ou a máquina está se deteriorando, ou essa máquina que faz esse refino já está com determinado problema, já tem uma certa idade, que está me causando problema ali no refino do produto. Não, mas pode ser o método que eu esteja usando. E esse método, o que é? São normas ou são procedimentos que as pessoas aprenderam durante um determinado tempo, ao longo do tempo, e que tanto essas normas como esses procedimentos já estão ultrapassados. Eu preciso criar novas normas, novos procedimentos. Eu preciso me atualizar quanto a isso. Né? E aí entra dentro da mão de obra, olha lá. Eu tenho treinamento e tenho qualificação, então eu preciso treinar o meu funcionário, eu preciso ter funcionários mais qualificados, de maneiras que eles saibam trabalhar com essas máquinas, dentro de normas e procedimentos, analisando a temperatura, analisando a umidade, para que eu não tenha problema no meu refino. Pode ser problema de um fornecedor, pode ser o problema de uma determinada marca, eu posso ter problema com matéria-prima, né? Então eu preciso trocar o meu fornecedor, ou eu preciso conversar com o meu fornecedor e dizer para ele que, olha, esse produto que você está me passando, tá? Esse produto já não está atendendo mais dentro da minha qualidade, eu preciso de um produto melhor, de uma qualidade melhor, tá? Ou o meio de medição, por exemplo, a tolerância, o instrumento, a inspeção. Então, eu tenho aqui funcionários, né? Eu tenho colaboradores aqui, que porventura podem estar deixando de fazer alguma coisa que está afetando o meu refino de um determinado produto. Tá? Então, percebe que aqui eu fiz todo um levantamento, né? Eu fiz todo um levantamento aqui, né? Estabeleci claramente todo o problema, né, a ser analisado, encontrei o maior número possível de causas que podiam causar, né, ou gerir o efeito. Eu coloquei todas essas causas aqui em todo o meu gráfico, em todo o meu diagrama, tá? Para poder chegar aqui no efeito. Por que está causando tudo isso? E aí, analisando tudo isso, eu posso perceber, né, que, digamos assim, que
a marca do produto que o meu fornecedor está me entregando, está fora, por exemplo, da tolerância, esse produto está ficando úmido muito rapidamente, ou está deteriorando muito rapidamente, por exemplo, né? E eu estou tendo problema aqui com o meu refino. Então, eu sei que eu, conversando com o meu fornecedor, trocando a marca dessa minha matéria-prima, eu vou deixar de ter problema aqui com o refino. Então, percebe que quando eu, necessariamente não precisa ser essa quantidade, ela pode ser maior, né? Eu não digo menor, mas maior ela pode ser, né? Você pode ter, faz aí um brainstorm de ideias que você vai colocando, tá? Mas que esse brainstorm, depois você já passou nas peneiras, aí já peneirou, só para deixar o que realmente importa, tá? Para você chegar na solução. Então, percebe que quando eu vislumbro, que quando eu consigo ter a ideia, quando eu estou olhando, né? Eu vou conseguir chegar muito mais rápido na minha solução. Eu vou descobrir qual é o problema que está tendo ali de uma forma muito mais rápida. Tá? Vislumbrando, fica muito mais fácil você chegar na sua solução. Tá? Uma outra ferramenta que nós temos também, que é uma ferramenta muito usada, é os questionários, né? Então, você tem ali o questionários, onde você vai colocar determinadas informações. Veja que uma ferramenta, ela pode estar aliada à outra, tá? Essa ferramenta questionários, por exemplo, eu posso coletar informações, onde eu posso utilizar essas informações ou na espinha de peixe ou no diagrama de Pareto, por exemplo, que também é conhecido como curva ABC, tá? Então, eu posso coletar informações onde eu vou utilizar isso lá atrás. Ou, necessariamente, eu posso ter esse questionário para resolver também um determinado problema. Então, não significa que uma informação não esteja atrelada à outra, tá? Eu posso ter as ferramentas e elas podem se conversar entre si, tá? Uma eu posso utilizar para outra, se porventura eu achar necessário, né? Cada uma é cada uma, mas elas podem se falar entre si, tá? O questionário também, né? Por quê? Porque o questionário eu vou ter aí uma entrevista individual, uma entrevista em grupo, e a própria forma de eu coletar essas informações através dos questionários, né? Então, esse questionário eu vou utilizá-lo de uma forma individual ou vou utilizar esse questionário de uma forma em grupo, tá? Então, vamos primeiro aí pegar entrevistas individuais, né? O questionário, ele tem algumas particularidades que você precisa prestar muita atenção quando você está fazendo o questionário, né? Se ela é pergunta fechada, se ela é pergunta aberta, se você está utilizando esse questionário para todo mundo, ou se você está excluindo alguém, tá? Então, tudo isso é muito importante. Muito bem. Então, nas entrevistas individuais, eu tenho lá, elabora-se perguntas que devem ser respondidas oralmente. Porque como você está fazendo uma entrevista individual, você está conversando com a pessoa, né? Então, você está fazendo justamente uma entrevista, né? Quando você tem um questionário, você entrega o questionário para a pessoa e a pessoa é que vai preencher o questionário. Quando a gente fala de entrevista individual, eu estou entrevistando a pessoa. Então, eu trouxe aquela pessoa até uma sala, uma parte reservada, isso é importante, né? E eu estou ali perguntando, eu estou entrevistando esta pessoa, né? Então, eu elaboro perguntas que devem ser respondidas oralmente, né? Então, qual é o seu nome, qual é o seu setor, quanto tempo você tem de prática naquilo que você faz, né? O que você estudou. Então, percebe, eu estou fazendo uma pergunta e a pessoa está me respondendo. Eu estou sendo muito claro na pergunta e a pessoa também tem que ser muito claro na resposta, tá? Quando eu faço a entrevista individual, e isso é importante, porque se você está fazendo um levantamento, as mesmas perguntas devem ser feitas a todos os entrevistados. Parece uma redundância,
mas é alguma coisa que a gente precisa deixar isso muito claro. Você não pode perguntar, fazer uma pergunta para o entrevistado A diferente do entrevistado B. Tem que ser a mesma pergunta, tá? Senão você não tem como parametrizar tudo isso, né? As respostas podem ser gravadas ou anotadas em um formulário para uma análise posterior. Então fica a teu critério aí, né? Você pode ter um gravador ali, você está gravando, como por exemplo nós estamos fazendo aqui na nossa aula, a gente está gravando esta aula, para que depois todas as pessoas que forem assistir à aula vão escutar a mesma coisa, né? Não adianta eu gravar agora a aula de um jeito, depois colocar os slides lá e gravar de uma outra forma. As pessoas vão se perder, porque não sabe se vai escutar A ou se vai escutar B, se vai dar atenção para A ou se vai dar atenção para B. Então é importante você saber anotar tudo isso de forma que todas as respostas ou todas as perguntas, né, que posteriormente você vai analisar tudo isso para efetuar o seu levantamento, né, daquilo que você está se propondo, o que é que você está levantando, qual é o problema que você está tendo, o que foi que você vislumbrou, para que depois você possa fazer aí o seu relatório, tá? Então, você grava ou você analisa isso de uma forma posterior, tá? Entrevistas em grupo. Existe uma diferença, óbvio, quando você faz uma entrevista individual e quando você faz uma entrevista em grupo, tá? Existe um diferencial aí, tá? As entrevistas em grupos, elas são chamadas de grupos focalizados, né? Então, quando eu estou reunindo um determinado grupo, tá? Aquele grupo ele está focado num determinado ponto. Eu não posso fazer uma entrevista em grupo com focos diferentes, tá? Eu tenho um problema na administração e tenho um problema na produção. Eu não posso reunir produção e administração todo mundo junto, porque o foco é diferente, tá? Se você fizer isso, você vai estar jogando conversa fora, porque está misturando o foco, de repente a administração entra dentro de uma pergunta da produção, ou vice-versa, ou as pessoas acabam não entendendo o que está acontecendo, né? Ou a pessoa acaba respondendo uma determinada questão que não é o foco dela, é o foco do outro. Então, eu preciso saber parametrizar isso, né? Então, a entrevista precisa ser com foco, com grupo focalizado. Problema na administração, grupo administração. Problema produção, grupo produção. E claro que dentro desses grupos, você também pode ter subgrupos, né? Problema na administração, mas é um problema financeiro. Então, eu não vou colocar o pessoal de vendas, o pessoal de RH, o pessoal do departamento pessoal, para discutir um problema financeiro, porque não tem nada a ver, tá? Então, precisamos estar atentos a tudo isso. Muitas vezes, os grupos focalizados são formados em ambientes neutros, como, por exemplo, o espaço para lazer da empresa. Claro, né? Quando eu estou fazendo uma reunião com um grupo focalizado, eu não vou efetuar essa reunião dentro do ambiente da pessoa, eu vou trazer isso para um ambiente diferente daquele ambiente que a pessoa trabalha, que a pessoa vive. Tá? Eu mudo o ambiente da pessoa. Pode não parecer, mas isso tem uma importância relevante. Tá? Você está tirando o foco, você está direcionando a pessoa daquele local para que ela possa realmente focar o problema que está sendo levantado ali, tá? Olha lá, no grupo focalizado, a importância do coordenador, ele é fundamental, pois ele direciona e conduz os participantes a pensarem sobre o problema. Então, se você está coordenando um grupo focalizado, se você está fazendo um determinado levantamento, se você está entrevistando esse pessoal, você precisa estar muito focado, né? Vamos nos lembrar daquelas reuniões, né, em que você pergunta... às vezes acontece isso em sala de aula, por exemplo, né? O professor pergunta assim, olha, baseado no que nós vimos aqui da matéria, se você tiver uma dúvida, faça uma pergunta. Aí o aluno pergunta assim, professor, que dia vai ser o dia da prova? Tá vendo? Ó, tirou do foco. O foco não é o dia da prova, o foco é a disciplina que nós estamos fazendo aqui.
Ah, professor, qual é o e-mail do coordenador? Está desfocando de novo, né? O foco não é saber o contato do coordenador. O foco é saber sobre a disciplina, aquilo que você entendeu, aquilo que você não entendeu, qual é a sugestão que você está trazendo, né? Não que você não possa perguntar outras coisas. Pode, mas não naquele determinado momento, né? Essas perguntas, essas respostas, elas são dadas em outro momento, quando lhe for permitido fazer tudo isso, tá? Então, no grupo, a pessoa que está coordenando, a pessoa que está à frente, a pessoa que está direcionando ali, a pessoa responsável por aquele grupo focalizado, ela precisa ter a consciência ali de estar sempre direcionando, né? De estar sempre trazendo à tona o assunto em pauta, não deixar desviar, tá? Senão a gente perde tempo. A principal diferença entre o grupo focalizado e o brainstorming é que o grupo focalizado obedece a um roteiro pré-definido. Isso também é importante, né? Porque muitas vezes as pessoas que estão participando desse grupo começam a colocar suposições, então começa a fazer um brainstorming lá, a tempestade de ideia, né? Começa a jogar suposições. E não é isso. O grupo focalizado, ele obedece um roteiro pré-definido, tá? Eu estou conversando sobre este assunto aqui, ok? Então, isso é importante também. O que pode acontecer entre a entrevista em grupo e entre a entrevista individual é que, por exemplo, na entrevista individual, é você e o entrevistado, né? Na entrevista em grupo, você tem várias pessoas ali, tá? E dependendo do grau de função de cada uma dessas pessoas, é, os entrevistados, né, os colaboradores que ali estão, os funcionários, eles podem, de repente, travar, né? Ah, eu não vou falar esse problema porque fulano é meu chefe, ou fulano vai se sentir chateado, magoado, então eu acabo não colocando, não sendo honesto, entre aspas, né? Naquele problema que eu estou querendo colocar, por exemplo, né? É como se eu perguntasse assim para vocês em sala de aula: ah, o que que vocês acham da minha aula, né? Aí, de repente, alguém pode dizer assim: não, professora, a sua aula é maravilhosa, a sua aula é top, é isso, aquilo, mas com medo de que eu, sabendo realmente a opinião daquele aluno: ah, professor, a sua aula é muito chata, a sua aula, eu não aprendo nada com a sua aula, ah, você é muito ruim para dar aula, ah, você não tem didática. Aquele aluno pode pensar assim: não, se eu falar tudo isso, é capaz dele me prejudicar, ele vai tirar um ponto de mim, ele vai ficar pegando no meu pé, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, né? Então, infelizmente, nós temos esse tipo de problema quando nós estamos fazendo aí uma determinada entrevista, né? Dependendo do ambiente, de como se está, de como se fala, você tem esse tipo de problema, tá? Por isso que muitas vezes, quando você vai fazer uma determinada, uma entrevista de grupos focalizados, você tira essa pessoa daquele meio ambiente em que ela está, né? Justamente por causa disso, né? Quando você tira desse meio ambiente, ela está num ambiente diferente, isso colabora para que a pessoa seja um pouco mais aberta naquilo que ela esteja falando, tá? Muito bem. Aí nós temos aí o questionário aberto. O questionário aberto, o próprio nome está dizendo, você tem um questionário com várias perguntas, né? E você está entregando isso para a pessoa para que ela responda o que ela vai entender, porque o questionário ele está aberto, ele não está fechado. Então, vamos entender isso melhor. A coleta de dados pode ser feita utilizando um questionário com perguntas amplas, sem alternativas. Então, por exemplo, o que você acha da aula do professor, por exemplo, né? O que você está achando da aula do professor? E aí, se é uma pergunta ampla, uma pergunta aberta, cada um vai dizer aquilo que quer dizer, né? Eu gosto, eu não gosto, eu acho chato, eu acho isso, eu acho aquilo, poderia melhorar nisso, poderia melhorar naquilo. Quer dizer, não existe uma alternativa, não existe um direcionamento. Então, você vai ter aí N respostas, das mais variadas possíveis. Os participantes preenchem o questionário isoladamente e a participação do entrevistador é mínima, né?
Por quê? Porque eu estou te entregando alguma coisa e você está lá respondendo. A minha participação, ela é mínima ou quase nada. Ela pode só ter uma participação se você não entendeu alguma coisa ali. Você vai perguntar, posso preencher a caneta? Posso preencher a lápis? Quantas linhas eu tenho que preencher? Você tem outra folha para me arrumar? Então, a participação do entrevistador basicamente é nada. A partir dos resultados, a equipe fará análise dos dados, utilizando as ferramentas da qualidade. Então, baseado em todas essas informações em que elas foram colocadas, elas foram direcionadas, né? É que você vai fazer aí o seu levantamento. E é óbvio que aí você vai ter N respostas, né, para efetuar aí o seu levantamento de informações. Você pode ter um questionário fechado? Pode, né? Você pode ter um questionário com várias alternativas, onde a pessoa que está respondendo, ela está sendo direcionada para uma determinada resposta. Você não está abrindo essas respostas. Por isso que muitas vezes, quando se faz aí uma pesquisa, por exemplo, né, você precisa dizer que tipo de pesquisa você fez e quais foram as pesquisas. Percebe que todas as vezes que isso vai acontecer muito agora em época de eleição, né? O pessoal, quando vai demonstrar pesquisa, eles falam, a pesquisa foi feita em tal período, e foi perguntado, entre o candidato tal e o candidato tal, você votaria em quem? Mas se fosse esse candidato e esse, você vai votar em quem? Ou então, outras perguntas assim, qual candidato você vai votar? E aí ele te dá toda a relação de todos os candidatos. Né? Então, ele está abrindo a questão, né? Quando ele pergunta assim, qual candidato você quer votar? E coloca todos os candidatos, é uma questão aberta. Depois ele começa a fazer questões fechadas. Se entre o candidato tal e o candidato tal, qual que você vota? Eu voto nesse ou voto naquele. Ou não voto em nenhum. Né? Então ele está fechando a questão, ele está te levando que você responda numa daquelas. Ele só quer saber aquelas 3 questões. Esse candidato ou nenhum dos dois? Tá? Então ele está te direcionando. Tá? Então, são formas de você fazer o levantamento das suas informações, né? Não significa que esteja errado ou esteja certo, porque você está fazendo um levantamento e esse levantamento ele tem um propósito para você, tá? Do que você quer atingir, de como você quer atingir, de que forma você quer atingir e para que você quer atingir aquilo, tá? Então aí vai depender muito qual é o seu problema, qual é a causa que ele está te levando, né? Ou qual é a causa que aquele problema está te levando, o que você quer atingir, de que forma você quer atingir, por que você quer atingir aquilo. Então, isso vai depender muito do que você vai querer fazer ou não, tá?